Olá, estamos começando mais um debate-papo. Minha voz tá assim, carnaval, muitas mensagens, né? Eu venho aí de uma maratona grande, então a voz tá um pouquinho rouca, mas não se preocupa não. Quero que você pegue agora esse link, compartilha com o maior número possível de pessoas, porque o assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes que nós já tratamos aqui e principalmente que é um assunto que interessa a todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o espectro autista. Estou aqui com o professor Felipe, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês, vai falar o currículo dele e, enfim, eu sei, Felipe, que nós vamos bater um papo gostoso aqui hoje, né? Queria que você se apresentasse aí sem delongas, como diriam os cultos, sem delongas. Sim, então eu trabalho com educação há mais ou menos 12, 13 anos, não tenho uma data precisa assim, por conta de meses, mas é esse período e ao longo do tempo sempre me deparei com a questão do autismo e nesse tempo a gente vai buscando formação para se especializar e atender as crianças da melhor maneira possível, né? E nesse período eu fiz a minha última pós-graduação em neuropsicopedagogia, que é onde eu tenho a área de atuação onde eu tenho me dedicado mais para poder incluir verdadeiramente as crianças que têm tanta dificuldade no desenvolvimento social, né? Eu sou casado também há 10 anos com a minha esposa Débora, tá ali. Opa, Débora tá ali. Quer pôr a Débora aqui no ar? Débora disse que não. Não, senão eu vou ficar uma semaninha de gancho se eu fizer isso com ela. É melhor não. E tenho duas filhas, a Valentina de 10 anos e a Antonella de 3 anos. E estamos a serviço do reino para poder ajudar o máximo de crianças possível nessa longa vida que Deus nos abençoa, né? Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado com o meu trabalho, porque eu sou remunerado para fazer aquilo que Jesus ele nos orientou, que é salvar vidas e levar vida e gerar qualidade de vida para as pessoas. Muito bom, muito bom. Amém. Quero dizer da minha alegria, Felipe me trouxe esse presente, essa camisa. Levi, fala um pouquinho do que é o Instituto Levi. Então, hoje eu atuo principalmente como coordenador pedagógico numa unidade de ensino no município de Mongaguá e sou coordenador do Instituto Levi da unidade de Itanhaém. O Instituto Levi é um instituto que surgiu em Santa Catarina através da pastora Débora, da Igreja Bola de Neve. Ela teve um filho chamado Levi, só que o nome do instituto não é uma homenagem somente ao filho dela, né? Significa levando vida e inclusão para as pessoas e esse tem sido o lema. Hoje na cidade de Itanhaém nós atendemos 8 famílias diretamente e no rotativo com essas pessoas que têm muita dúvida, que estão no processo de diagnóstico, normalmente de 4 a 5 famílias por mês nós atendemos ali, facilitando o caminho e dando orientação para o que fazer, né? Nesse processo. Então, entrando nesse assunto já, Felipe, essa questão do autismo, né? O autismo é algo que, assim, é novo, o autismo é considerado uma doença, o autismo é algo genético, porque eu sei que existem várias dúvidas sobre a questão do autismo. E como que a gente esclarece isso? Qual o caminho quando uma mãe tem uma desconfiança, quando é bebezinho, tem uma idade que dá para perceber mais? Eu queria que você começasse a falar um pouco aí e nos esclarecesse tudo isso. O primeiro ponto, né, que o autismo ele já existe há muitos e muitos anos, ele foi começado a ser chamado de autismo. Eu não lembro com precisão o ano, mas foi no século passado, né? Mas o autismo, o transtorno do espectro autista, ele sempre existiu com outros nomes. Um dos mais antigos que a gente pode lembrar é que era chamado de demência. E as famílias tinham muita vergonha de ter uma criança com essas dificuldades de comunicação e de comportamento na frente das pessoas, né? O que incomodava muito e ainda incomoda muita gente socialmente hoje em dia são os estereótipos das crianças, né? Os estereótipos que a gente diz aquele movimento de flap, aquele dedinho que fica fazendo assim perto do olho, balançar para frente e para trás, para um lado para o outro. Isso daí, infelizmente,
incomoda as pessoas, mas também são indícios desde a primeira infância, né, a partir dali dos 4, 5, 6 meses que nós temos parâmetros do desenvolvimento a ser seguido. Já nessa fase é perceptível? Para os especialistas e nos países de primeiro mundo, eles já conseguem ter esse olhar, e para quem lida com isso o tempo todo, já dá para prestar atenção. Existem avaliações específicas, né? Uma delas que é acessível a qualquer pessoa, qualquer um pode ir lá comprar um livro. Ela é validada mundialmente, que é o inventário Portage operacionalizado. Ele já consegue nos dar parâmetros para fazer esse diagnóstico para ajudar o médico com esse diagnóstico a partir dos 4 meses. E hoje assim, quem é o médico responsável, quem é o especialista responsável que vai bater o martelo, que vai dar canetada e vai dizer essa criança tem autismo? É o psiquiatra, é o psicólogo, é o pediatra? Assim, como é isso? Tecnicamente, qualquer médico que tenha um CRM, mas as indicações principais é para que o neuropediatra ou o neurologista infantil ele bata o martelo ali, porque é o profissional que vai ter mais condições e mais conhecimento de causa de determinar. Mas hoje um clínico geral, se ele acompanhar lá, não entendo profundamente como funciona essa questão do conselho de medicina, mas tecnicamente para um adulto ele pode chegar lá e bater o martelo e falar que essa pessoa tem autismo. É basicamente de origem clínica, é observação. Mas não, por exemplo, não é um exame neurológico que vai diagnosticar o autismo? O que acontece? Os exames, eles ajudam a interpretar e entender se não há nada fisiológico acontecendo, porque às vezes aí pede lá pro fonoaudiólogo e pro oh meu Deus, psiquiatra, não, pro que vai na mesa lá, o neuro para fazer o exame. O neurologista ele vai lá com o neurologista para fazer a ressonância. Ressonância. Isso. Para fazer a ressonância. Ele vai ali identificar padrões cerebrais para que se entenda que o cérebro está ok e o que está acontecendo ali é algo mais profundo do que aquele exame de imagens para ver que não tem nenhum vasinho estourado no cérebro, se tem algum aneurisma ou qualquer coisa nesse sentido fisiológico. Fisiologicamente identifica-se que não tem isso, nenhuma questão neurológica e aí que seja compatível para aquele atraso no desenvolvimento ou por aquele comportamento. Hoje, por exemplo, esse diagnóstico ele não pode ser dado por um psicólogo. Um psicólogo não, de jeito nenhum. A equipe multidisciplinar que a gente chama, né, que é composta majoritariamente por um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, ela vai ajudar nesse diagnóstico e fazer avaliações mais complexas para que se componha um diagnóstico clínico que o neuropediatra vai avaliar tudo aquilo ali e ele vai determinar. Nenhum dos outros profissionais aqui no Brasil tem autorização para determinar se uma pessoa tem autismo. Por mais que ela tenha certeza, todas as características apontem, é somente um CRM que pode está determinando essa questão. Porque é uma situação bem delicada, né? E você falando aqui, eu estava pensando, né? Você falou, poxa, ano passado a demência, algumas coisas que as pessoas tinham. E assim, eu vou um pouco longe, bem mais longe, né? Até por conta da minha idade, eu me lembro, eu era garoto, morava ali em São Paulo, e tinha um manicômio muito conhecido ali na rodovia dos Anchieta, no início da Anchieta, ali logo depois do Ipiranga, entre Ipiranga e São Bernardo, onde muitas pessoas eram internadas. Você acha que a família fazia isso talvez por vergonha ou para preservar, para proteger, não ter condições talvez de cuidar daquele familiar, né? Mas isso, na verdade, em muitos casos já era um autismo naquela época e não se diagnosticava, não se tinha um tratamento adequado? É exatamente isso, né? Não existiam medicações, principalmente para dar conta dos comportamentos de lesão e autolesão, né? Era a maior dificuldade que as famílias tinham. A gente tem notícias até hoje de que muitas famílias trancam no quarto, amarram com correntes, e isso era bastante recorrente antigamente.
e era vinculado à vergonha, né? Era tido como uma maldição familiar, ou que era algum pecado, alguma punição divina, era direcionado para esse sentido, né? Às vezes até de possessão demoníaca, né? Muito se falava por conta da falta de informação. Com o avanço da ciência, foi se percebendo que o autismo ele começou a ser percebido como principalmente uma falta de comunicação e desenvolvimento social. O desenvolvimento social dele é muito defasado, então, para se enquadrar os padrões rígidos que eram na sociedade antiga, aquela criança dificilmente... Ela era escondida. Ela era escondida e, às vezes, até enterrada, né? Existem algumas sociedades no mundo que cometem barbáries com crianças que nascem com síndrome de Down, gêmeos não são permitidos em algumas culturas, né? Então, assim, era tudo muito voltado para esse sentido da falta de compreensão do que poderia ser, né? Uau. Ô Felipe, hoje se tem entendimento da causa, qual é hoje o número, a cada porcentagem, a cada 100 crianças, a cada 10, a cada 20, não sei, porque eu tenho visto se falar muito sobre o autismo, né? Assim, parece que hoje, assim, várias crianças, a gente ouve falar, olha, essa criança tem um espectro autista, olha, não é muito elevado, mas tem. Então, assim, a gente ouve falar muito essas questões. Existe um número hoje? A gente pode ser polêmico ou a gente tem que ser mais brando aqui? Não, você está aqui para falar o que você quiser falar. Eu tenho que tomar muito cuidado porque processos podem ser gerados com algumas opiniões, assim, né? A gente tem que ter muita delicadeza para tratar desse assunto, porque a gente sabe que as grandes indústrias, elas querem vender a qualquer custo. É uma loucura por dinheiro, assim, absurda. Então, no Brasil ainda não há um censo sobre autismo, estão falando que no próximo censo nacional já teremos questões relacionadas a isso mais precisa para ter mais esse parâmetro, mas mundialmente, principalmente, mundialmente a gente fala, mas é tudo centrado nos Estados Unidos, né? Estudos nos Estados Unidos apontam que a cada 100 crianças, um estudo de 2019, antes da pandemia, tá? 43 eram diagnosticadas a cada 100. Quase 50%. Quase metade da população. Agora, se isso é validado verdadeiramente ou não, eu não quero ir muito por essa linha para não gerar muita polêmica. Não, lógico. Mas hoje nós temos, então, por exemplo, porque assim, os pais têm uma descoberta tardia por conta, falta de profissional que avalie, porque o pai não busca. Por que hoje, assim, algumas pessoas chegam, às vezes, à adolescência, idade adulta, e às vezes não tem um diagnóstico? Principalmente por ser tão difícil cortar o cordão umbilical e enterrar o filho ideal, né? Porque o senhor tem 3 filhos ou 2? Tem 3. Tem 3 filhos, né? Eu tenho 2 e, assim, quando a gente descobre que tem uma criança sendo gerada e nós seremos responsáveis, nós criamos expectativas, sonhos e infelizmente é inevitável, é do ser humano idealizar uma criança. Entendi. A gente idealiza, vai puxar o pai, vai puxar a mãe, vai ter quanto de altura, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser jogador de futebol, vai jogar beach tênis, não vai. Tenista. Você idealiza. E aí a criança vai nascendo e aquela sensação do cuidar, para a maioria das pessoas, ela é boa. É bom cuidar das pessoas e ainda mais de algo que a gente, de um ser que a gente gerou. A gente ama, né? Que a gente ama. Então a gente mima, a gente, se puder, não dá tempo dessa criança responder, a gente quer fazer de tudo por ela. Então quem torna uma criança manhosa e mimada é o próprio pai. Assim, é a criação. É a criação que torna uma criança mimada. E nós não reparamos se tá demorando demais para falar, tá demorando demais para andar. Raríssimas pessoas prestam atenção nas crianças que andam na ponta dos pés. Então, assim, o diagnóstico ele pode começar a aparecer a partir dos 4, 5, 6 meses de idade, dependendo do especialista. E no Brasil hoje nós temos especialistas muito bons
Para quem tem muita grana, Grupo Método. Para quem está no nível intermediário de dinheiro ali, tem a Academia do Autismo e tem o Luna Aba também e a Mayra Gaiato, que são referências assim em autismo precoce e em qualquer tipo de intervenção. E na rede pública é mais difícil? Pode pular? Não, é falido. É mais difícil. É falido, não. Não tem esse... Não tem suporte. Não tem suporte. É uma pena, né? Não tem nada. É uma pena. Fica dependendo das ONGs, né? Essa é uma etapa que o Instituto Levi quer ajudar. Na verdade, as pessoas que têm uma condição financeira que aparecem para o Instituto Levi, a gente fala na hora, corre para um convênio médico se você tiver condição. Ô Felipe, você falou uma coisa aqui, a criança andando na ponta do pé. O que isso tem a ver? É uma característica a ser observada por ela vai compor um quadro diagnóstico para autismo, né? Tá. É uma das características que se apareceu. Começou lá a andar de 11 meses a 1 ano e 3 meses é onde a criança normalmente começa a querer andar. Começou na ponta dos pés, está com a fala muito defasada e tem movimentos estereotipados, assim, é bom investigar. É bom ligar o sinal de alerta, é bom prestar atenção, mas eu bati aqui, ele tinha me avisado. Não, sem problema. É bom. Vou bater também. Bater também. É bom investigar. E se alguém te procurar, principalmente falando assim, presta atenção no seu filho, um professor, um amigo, um familiar, não fica com preconceito. Acende o sinal de alerta. Isso que você falou, o filho ideal, deixa eu ver se eu entendi. Todos nós, quando engravidamos, né? A esposa está grávida, a mulher está grávida, a gente cria o filho ideal. Aí quando você diz assim, é uma negação, é que o pai e a mãe não querem aceitar que... finge que não está vendo que tem um comportamento. Às vezes alguém comenta, você já viu isso? Não, é normal. O meu caçula era assim também. Às vezes nem era, mas fala que é. Então, não, eu já vi, não tem problema nenhum. Quando você diz isso, é a negação do pai. E às vezes ele não, ou a mãe, e não procura às vezes um auxílio médico, até com receio de ouvir um diagnóstico. Isso acontece, Felipe? É exatamente isso, né? Assim, um exemplo bem simples para que todo mundo consiga perceber que essa negação e essa compreensão é muito difícil para os pais. Nós temos uma entrevista chamada Anamnese com os pais, que nós levantamos inúmeros dados ali, desde a concepção, desde o comportamento e vida dos pais, até a idade cronológica que a criança chega para receber atendimento. Então, são inúmeras questões ali. E aí a gente pergunta assim, mas ela mama sozinha a mamadeira? Ela mama sozinha. Mas se você oferecer a mamadeira, ela pega, ela mama... Não, ela mama sozinha. Mas em que contexto? Mamar sozinho, se eu falar assim, você bebe água sozinho? O ato de beber água sozinho é vir, pegar a caneca, prender as mãos aqui, fazer a pinça, colocar na boca, engolir e conseguir me alimentar de água tranquilamente. E assim, os pais pegam a mamadeira, colocam na boca do filho e falam para os terapeutas que a criança mama sozinha simplesmente porque ela está engolindo, mas o ato de engolir é essencial para a vida, né? Do ser humano. Então, assim, os pais têm dificuldade de visualizar essa essa questão do desenvolvimento que a criança não executa funções. É importante o pessoal que está conectado com a gente nesse momento, né, ter essa consciência, você que é pai e mãe, que isso é pelo bem do seu filho, da sua filha. Porque eu acredito que quanto mais precoce se descobre, melhor é. O autismo tem cura. Vou entrar de sola. Agora eu vou entrar de sola. Jogou no peito. Joguei agora. No peito. O autismo tem cura, tem uma melhora, tem uma possibilidade de auxiliar, de ajudar. Como que a gente pode ver isso? Assim, o autismo não tem cura, tá? Não tem cura. Se você vê propaganda por aí, toma esse remedinho, esse negocinho, o chazinho da vovó, a pílula do titio, o não sei o que do índio, qualquer coisa que apareça falando que vai curar o autismo, esquece, é furada. Tá. Não, pra onde eu olho pra falar sério ali? É ali. É furada. Não entra nessa tipo de situação, porque você pode prejudicar ainda mais o seu filho. Então foi lá, diagnosticou, quanto mais precoce,
melhor o nível de intervenção para quem tem acesso. O acesso ao tratamento de autismo no Brasil é muito difícil. Pouquíssimas pessoas da população autista conseguem ter acesso a tratamentos de qualidade com profissionais qualificados. Tem que tomar muito cuidado também com o profissional que você vai colocar o teu filho. Daqui a pouco a gente entra nessa área. Mas o diagnóstico precoce, ele é essencial para o bom desenvolvimento da criança. Por quê? Nós temos a principal terapia que ajuda no desenvolvimento dos comportamentos desadaptativos ou inadequados das crianças autistas. Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Eu olhei pro leão e perdi o raciocínio. Perdeu o raciocínio. O leão te assustou, não? Eu olhei pro leão e perdi o raciocínio. Então, o diagnóstico precoce vai ajudar para que a criança possa se desenvolver melhor, ter uma... Melhor. Você falou que não tem cura, não. Mas há uma melhora no comportamento? Sim. Crianças que são diagnosticadas com autismo grave ou grau 3, né? Depende de com quem você está. Quais são os graus? 1, 2 ou 3, ou leve, moderado e severo. Leve, vamos lá. Autismo leve. Um autismo leve, talvez a gente nem perceba que a pessoa tenha. E muita gente hoje em dia que começa a ler um pouquinho, né? Principalmente nessas séries que vem aparecendo na Netflix, no Globoplay, aí o The Good Doctor. Assim, eu acho que eu tenho autismo porque eu sou uma pessoa extremamente organizada e tenho algumas rigidez de comportamento. Assim, um autismo leve. Com o tratamento adequado, você basicamente consegue, dependendo do indivíduo, você consegue extinguir qualquer estereotipia e na idade adulta você nem percebe. E muitos deles realmente conseguem fazer uma faculdade, ter uma profissão, ter família. Vida normal. Vida normal. Esse é o leve. Que nem uma das pessoas que eu recomendei o canal aqui, que é o Luciano Lacerda, do Lunaaba. Ele é autista e pai de autista. Se você vê ele falando, a comunicação dele é excelente e tal, mas na vida pessoal, na vida íntima dele, com certeza ele tem algumas dificuldades que só a mãe e a esposa hoje em dia percebem. Só no mais íntimo. Socialmente... Normal. Esse é o leve. Esse seria um grau leve. O moderado, essa pessoa já vai ter uma rigidez de comportamento um pouco mais exacerbada, né? Vamos supor. O que é a rigidez de comportamento? Rigidez de comportamento é assim, vamos supor que um autista entrou aqui nessa sala agora e ele decodificou que essas câmeras estão com essa composição, essas luzes têm essa cor, ele se identificou com esse padrão. Então, se a gente tirar aquele extintor dali e colocar para cá, provavelmente ele tenha muita dificuldade de entrar por essa porta, porque aquilo vai incomodar ele fica com uma sensação de insegurança com aquele local talvez não seja tão bom para mim, porque eu não reconheço. Ele tem dificuldade de reconhecer que aquilo ali é bom, mas ele consegue dar conta com a intervenção e com a terapia correta. Ele consegue passar. Ele consegue passar e às vezes ele pode apresentar alguns comportamentos estereotipados, que é o movimento de flap, o de balançar para lá e para cá, o de muita ansiedade nas mãos ou nos pés, ou tremer muito o corpo, assim. Mas ele vai dar conta de tudo e ele também pode chegar, não significa que todos os casos vão chegar a ter uma profissão, a uma vida normal, atípica, né? O que é um conceito assim que... eu lembrei agora que é bom falar, que muitas vezes vocês vão estar reparando assim, que eu vou estar falando, desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Porque normal, se a gente for pegar na raiz da normalidade ali, hoje em dia, ainda normal, mais, né? Pós-pandemia, ninguém, não sobra não sobra, e muitas pessoas se sentem ofendidas com essa palavra, normal, e não é normal. Então, houve uma convenção aí que denominou-se que um desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico. Então, crianças autistas têm um desenvolvimento atípico. E isso, o moderado. Aí o grave? O grave, provavelmente, ele vai ter rigidez extremamente exacerbadas. Ele, assim, não sei se já apareceu aqui na igreja ou em algum grupo de WhatsApp lá, perguntando: alguém tem um copo, um prato dessa cor aqui?
Por quê? É para uma criança autista porque o copo e o prato dela quebrou e ela não vai conseguir comer se não tiver essa caneca, exatamente igual. Essa caneca. E tem que ser a mesma comida. E não significa que somente o grave ele vai ter esse comportamento. O leve pode ter, mas só que a reorganização dele é mais rápida, tá? Então, assim, uma criança com grau leve de autismo, ele pode apresentar comportamento heterolesivo, que é bater nas pessoas? Ela pode chegar, mas só que o nível de regulação dela é muito mais rápido do que uma pessoa que tenha... A criança autista, ela pode ficar agressiva? Sim. Mas não é uma agressividade pura, é dificuldade na comunicação. Provavelmente uma irritabilidade. É por isso que você vai ver terapeuta, também não é irritabilidade. Não é dificuldade na comunicação. Dificuldade ela vai ter provavelmente que ela tá, às vezes ela pode estar com dor de dente, ela deve estar com vontade de evacuar, de fazer xixi, ela quer ter água e ela não é verbal. E ela não sabe como se comunicar. E aí ela se torna agressiva, porque ela não adquiriu a habilidade de se comunicar. Uau. E às vezes, assim, a criança pode olhar e não gostar do teu relógio. E ela vai ser agressiva com você porque aquele relógio está incomodando ela e ela vai tentar quebrar o seu relógio e às vezes é só tirar. Por isso que a gente fala que o principal objetivo do início das terapias é fortalecer vínculo. Sem vínculo não existe terapia. Se alguém chegar para você e falar assim, não, vem aqui que eu vou fazer tratamento com teu filho aqui, 2, 3 semanas já está no jeito, vou conseguir... Assim, isso não existe. Tá. Tem que formar vínculo. A formação do vínculo pode demorar um dia, uma semana, um mês, anos, e o profissional ele tem que ter... Vou ser um pouco grosseiro, posso? Pode. Ele tem que ter vergonha na cara para que se ele não se conectar com aquela criança, ele tem que ter humildade suficiente de falar, não consegui vincular com essa criança. Entendi. Precisa procurar outro terapeuta. Por quê? A terapia ela é baseada em horas. Então, quanto mais horas de terapia, e se for uma terapia baseada em ABA, análise do comportamento aplicada, ela tem que ter no mínimo 20 horas de terapia semanal para ter validação científica e para que haja uma eficácia no desenvolvimento dessa criança. Então, assim, o profissional que trabalha com isso tem que ser muito humilde para não ficar ganhando... É muito fácil só pensar no bolso e deixar a família lá 1, 2, 3, 4, 5 meses ou até anos. Qual conselho você daria para uma família que de repente começa a ter uma percepção? Qual a primeira porta de entrada para buscar ajuda? É um clínico geral? É o pediatra? Um fonoaudiólogo? A escola. O primeiro contato é na escola porque... O professor consegue... É o segundo lugar que essa criança vai passar mais tempo dentro. Então, se você percebeu algo em casa, então a gente calcula assim, são 24 horas no dia. Numa creche, a criança passa de 8 a 11 horas, dependendo do município. E o restante do dia com a família. No ensino, na educação de pré-escolar ou de nível, né, dependendo da cidade que você tiver, a criança vai ficar 4 horas ali e o restante das 20 horas com um responsável legal. São os ambientes onde vai se poder observar se os comportamentos são parecidos. Aí o pai e a mãe não pode ignorar isso. Não. Porque às vezes o professor dá um toque, fala... E o professor sofre muito. Na verdade, o professor sofre muito com isso. As pessoas sofrem muito porque elas querem falar. E graças a Deus, assim, eu não sofro desse mal, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas na nossa igreja, o primeiro diagnóstico que eu ajudei a colaborar foi com uma criança. Ele é lindo, assim, parecia um anjo gordinho, cabelo enrolado, cabelo claro. Você vê que eu sou meio estabanado. Não, eu não vi você fazer nada demais, né? Ele é lindo, e hoje ele já está com quase 20 anos, e na igreja ficou aquela especulação assim, fala você, e eu estava começando a me formar na educação, estava estudando a pedagogia ainda, não tinha muito conhecimento, leituras bem rasas assim a respeito do tema, só que assim, era nítido que aquela criança tinha atraso no comportamento.
Atraso no comportamento qualquer um pode ter em diferentes áreas, na área de cognição, de linguagem, de desenvolvimento motor, de higiene pessoal, assim, inúmeras áreas a criança pode adquirir aquele atraso. Então era nítido que aquela criança tinha um atraso acentuado na fala, ela gostava de ficar isolada, ela gostava muito de ficar sozinha, aí ficou, não, fala você, eu tenho vergonha, e eu já tinha lido um artigo, naquela época era um pouquinho mais difícil, né, de ter tantos vídeos na internet assim. Como hoje, né? Como hoje, tem muita informação e muita informação boa. Pessoal, anota aí, quer pegar informação da fonte, atualizada, de pessoas que não vão te enganar, me segue, né? Segue o Felipe, verdade. Tá, segue, Felipe. Segue lá, busca, procura, pergunta. Mas, Lucelmo do Lunaaba, Mayra Gaiato, Tiago Lopes, pastora Débora Parente, que é a presidente do Instituto Levi, e a Meca Andrade do Grupo Método. Busca nos canais e nas redes oficiais, que assim, com essa galera não vai ter erro. Tá. Não vai ter falha, não vai ter... A informação não vai precisa. ter informação desencontrada e o melhor de tudo, são pessoas que têm clínicas aqui no Brasil, mas que também tem pessoas estudando fora do país, que Canadá e Estados Unidos são os grandes direcionadores, né, do que se faz com autismo no mundo. Então tem pessoas lá fazendo parte do processo de construção de terapias, de busca de medicamentos, são pesquisadores seríssimos que trazem informação fresca. A informação saiu de lá 2-3 horas, já é oficial, eles já conseguem no outro dia te dar essa informação muito precisa. Uau. Então, beleza, busca com essa galera. Aí na igreja ficou essa mística aí, não, fala você, não, vai você. E todo mundo um empurrando pro outro, todo mundo com medo, todo mundo inseguro de abordar a família, né? Porque o pai do menino, ele é do seu tamanho, assim, bem forte, né? E é surfistão e tal. Super gente boa, ele. Brother, irmão de verdade em Cristo. Só que, assim, todo mundo inseguro de abordar. Fala, eu acho que seu filho tem autismo. E o pessoal tem muita dificuldade porque, assim, acho que seu filho tem problema. Aí, é uma palavra, né, que ninguém quer ouvir, né? Imagina. Por isso tem que saber falar também, né? Então, assim, qualquer profissional, professor, parente que chega assim, não é ofensivo e nem agressivo. O pai interpreta do jeito que ele quiser. Eu acho que seu filho tem autismo, super ok. Mas não chega falando, imagina, qual que é o teu filho mais novo, Bispo? O Gabriel. O Gabriel, quantos anos ele está? 12. 12 anos. O Gabriel tem 12 anos, aí vamos supor que eu sou o professor do Gabriel, ou ele pratica algum esporte? Pratica tênis e beach tênis. Aí vamos supor que eu sou professor de tênis dele. Aí eu chego, Bispo, Ricardo, a gente precisa conversar, mas eu acho que seu filho tem problema. Aí vamos supor que você conhece meus filhos também. O seu também tem. Pronto, virou briga. Aí, todo mundo fica em como assim? Meu filho tem problema? Autoproteção, né? É autoproteção e é automático, é inevitável, são gatilhos mentais que estão ali socialmente preparados para dar uma resposta automática. Mas quem é você? Quem que você pensa que é? Você é médico? Assim, o conflito está armado. Então tem que ter uma uma situação delicada, né? Extremamente. Por isso que eu te perguntei aonde buscar ajuda, né? De que forma identificar. Agora, outro caso que você falou aqui, às vezes você vê um garoto com 20 anos de idade, mas a gente fala assim, parece que a idade mental dele é de 12. Ele tá desligadão, não tá nem aí. Isso pode ser um indício? Sim. De autismo? Pode, sim. Principalmente se ele buscar pouquíssimo contato social, né? E tiver uma fala bastante atrasada. Pode ser indício, e existem pessoas especialistas. O especialista que trabalha com autismo infantil, dificilmente ele vai ser especializado em autismo de adultos. São outros profissionais. São dois caminhos distintos. Por quê? O autismo... É interessante você perguntar isso, por quê? O autismo, ele tem que ter sido diagnosticado na infância. Autismo você não adquire. Não é igual gripe, que eu dou uma espirrada aqui. O autismo, ele é de ordem genética? Sim, estritamente genética. Só que ele não é uma doença ainda, ele é um transtorno, porque são
milhares de genes ali que compõem, que já foram identificados, então não foi um quadro específico diagnosticado para ser uma doença, então ele fica na categoria dos transtornos mentais. Foi o que deu problema com o governador há uns 10 dias atrás, né? Isso mesmo, teve exatamente, que ele se colocou equivocadamente ali na... Mas se retratou. Se retratou, tá tudo certo, né? Então... E hoje, Felipe, assim... Qual homem ou mulher? Maioria de casos de autismo. Homem ou mulher? Maioria homem. Homem? Maioria homem. A neurociência ela tenta atribuir por uma questão de desenvolvimento cerebral, que o da mulher eu vou apanhar de muitos anos. Espero que os haters não vão... É mais evoluído a mulher? Dizem que vai direto. Dizem não, que a já mulher se comprova que... se comprova? Eu não vi esses científico assim. Eu não vi esses dados científicos ainda. Precisava ver tudo isso aí pra... Mas assim, a mulher tem o cérebro... Ela amadurece mais rápido? Tudo. Em todos os aspectos e sentidos. A parte frontal dela é mais desenvolvida. Isso, o córtex pré-frontal desenvolve mais rápido do que o do homem, mas não significa que toda mulher seja mais inteligente do que todo homem, não, né? Sim, a variável é muito grande, mas assim, a ciência tem conhecimento de que mais homens são diagnosticados com autismo do que as mulheres. Também porque as mulheres sabem disfarçar melhor, né? E as crianças disfarçam, principalmente os de grau leve. É muito difícil. Todo mundo pensa assim, o autista de grau leve é aquele autista de cinema, que ele vai para a faculdade, vai ser superdotado, vai ser o próximo Einstein, vai ser o próximo... acha, né? Mas assim, é o caso mais difícil de se diagnosticar autismo, né? Porque ele disfarça bem. Disfarça muito bem e normalmente, assim, então, eles têm uma tendência a serem mais inteligentes hoje do que a maioria talvez das muitas pessoas aí que, vamos falar, gênios, trabalhando, super... Que aí a pessoa fala assim, fulano é meio excêntrico, ele tem uns tiques dele, mas ele é muito inteligente. É isso. Talvez esse tique dele, porque na infância não descobriu, é um autista, né, de grau leve, extremamente habilidoso no que faz, inteligente. Isso. O que é interessante do autismo assim, e o Vale do Silício lá onde se produz muito game, muita tecnologia, o mundo da tecnologia tá muito ali, né? Eles têm tendência a contratar pessoas autistas funcionais, porque quando eles têm hiperfoco, assim, o hiperfoco ele tem que ser utilizado a favor do autismo. O hiperfoco ele não é ruim. Não. Porque uma pessoa focada é bom. Focada no quê? Em quê? Ele é focado em cutucar a unha aqui. Então, ele vai arrebentar o dedo. Ele vai arrebentar o dedo e vai arrancar a unha dele. Mas se ele for focado em fazer um programa, desenvolver algo, ele vai arrebentar. É imbatível, assim, não tem. Agora, você falou de tecnologia, Felipe. Eu tenho, não sei se você tem esse conhecimento, se é a tua área, se você pode falar. Eu tenho ouvido falar muito assim que o problema do autismo também está ligado às telas. Que uma criança de 0 a 6 anos não deveria ficar no telefone, não deveria ficar em nada eletrônico. Tem correlação? Tem correlação não só psicológica, mas os primeiros impactos são fisiológicos, né? São pessoas que estão perdendo a funcionalidade do seu dedão e já dizem estudiosos assim que já estão... Eu não sei se eles querem gerar tendência, se a ciência é verdadeira mesmo, mas que a longo prazo, esse mundo, o polegar ele vai ter mais... o indicador ele vai ter mais função de habilidade motora do que o próprio polegar, né? O polegar ele é norteador para inúmeras funções que o ser humano executa. Então, assim, não só para o autista, o uso excessivo de eletrônicos ele é extremamente prejudicial, mas ele não corrobora para corrobora ou colabora? Colabora. Ele corrobora. Isso, corrobora. Ele não corrobora para que a criança tenha autismo, porque a criança já nasce. Ou ninguém adquire autismo. Não, mas eu digo assim, por exemplo, se uma mãe, um pai faz muito uso, isso neurologicamente pode ser passado para esse feto, para essa criança? Ou não tem estudo sobre isso? Aí não sabe? Não, eu não tenho conhecimento de estudos, mas assim,
o comportamento humano, ele é transmitido através da genética humana, né? Então, o DNA, ele transfere informações, isso é inevitável. Porque hoje se fala de alimentação, né? Que vai aumentar muitos casos de autismo por conta da alimentação, por conta desse uso excessivo de aparelho eletrônico. Então, a gente ouve muita coisa, né? Assim, ciência mesmo vai demorar para que se tenha validação científica. Suspeita-se que hoje é tendência mundial que as pessoas não tenham filhos, né? Com esse globalismo aí, essas questões diminuiu todas. Diminuiu muito, né? Os jovens não querem ter filhos, principalmente porque custa muito caro ter um filho e tal, não sei o quê. Então, criam-se místicas através da paternidade e da maternidade. Então, pessoas mais velhas têm propensão a ter um filho autista. Isso é dado científico. Por conta de genética. Por conta da genética, que já não é tão boa, e talvez um sedentarismo, assim. É muita coisa que pode colaborar com aquilo, mas é fatídico que acima dos 40 anos, um casal que está acima dos 40 anos, que decide ter um filho, o risco de ter uma criança com síndrome de Down ou autismo é muito alto. Aí, assim, vou chutar o balde, pode? Pode, lógico. Você segura essa porra? Segura. O advogado não tá aqui não, tá né? Aqui, não tá aqui, vamos ver. Fala baixo com a coisa, a gente... Nós estamos ao vivo, lá, hein? Assim, o que acontece? Principalmente no Brasil, por que pode se notar que aumentou muitos os casos de diagnóstico? Porque os pais também querem. Porque os pais que têm pouco poder aquisitivo financeiro, eles não ligam se a criança vai receber um LOAS ou não. E através de um diagnóstico de autismo, a criança tem um LOAS, que ela vai ganhar ali um salário mínimo por mês para o resto da vida daquela criança, e talvez aquele salário mínimo seja a fonte de sustento para o resto da vida da família. Só que casos de inúmeros outros transtornos, talvez gerados pelo alto consumo de tecnologia, aí o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ou transtorno de déficit de atenção, eles são ocasionados pelo uso ocasionados também pelo uso excessivo de eletrônicos. A quantidade de dopamina que a criança vai tendo no cérebro aí, no consumo de eletrônicos é absurda, e a criança se desorganiza, ela não se regula. Afeta a questão neurológica, afeta a questão neurológica, de atraso na fala, motor, assim, muita coisa parecida com o autismo, mas só que o autismo é o que está na moda, evidência, e é o que paga, e é o que existe maior quantidade de tratamentos eficazes. Autismo. Dá o diagnóstico de autismo. O diagnóstico fica muito fácil. Assim, ficou fácil, não ficou tão rápido quanto deveria ser, mas ficou fácil se diagnosticar autismo no Brasil. Então, assim, os profissionais envolvidos com todas essas questões precisam amadurecer e levar muito a sério. Muito a sério. Medicamento hoje, Felipe... tem algum hoje assim, é lógico, não é na tua área, mas existem hoje medicamentos? Tem alguma coisa em estudo? Como que está essa questão de medicamento hoje para a comunidade autista? Então, hoje tivemos aí, né, um decreto do governo federal, do governo do estado, que foi assinado pelo governador. Então o canabidiol ele foi liberado para ser oferecido pelo sistema público, pelo menos no estado de São Paulo. O canabidiol é que vem da cannabis, pode falar maconha vulgarmente aqui? Maconha. Então, brasileiramente maconha, né? Tá. A partir dessa planta, porque eu lembro uma época que tinha até não sei se foi o Mion, como que é o nome dele? O Marcos Mion. Marcos Mion. Isso. Porque tinha ele é o pai do Romeu Mion, né, que fez dele autismo. Tem autismo, e eles estavam falando muito dessa questão de um medicamento que iam tirar algumas leis, e agora parece que foi aprovado, acho que semana passada, a canabiol. O canabidiol. Canabidiol com THC e sem THC. O que significa? THC
eu não sei que palavra usar direito, mas eu vou falar do meu jeito, tá? O THC é o que dá brisa. E sem THC é o que não vai mexer neurologicamente com a criança. Ela vai diretamente... E esse que foi... Os dois foram aprovados. E qual é o uso desse medicamento? Qual a eficácia desse medicamento? Tem que tomar muito cuidado porque algumas pessoas no Brasil já podem ser produtores... Não é produtor rural que fala... Eles podem produzir maconha e vender para o seu uso medicinal. É tudo cadastrado. São pessoas cadastradas pela Anvisa, tal, não sei o quê. Só que assim, são empresas. Tá. E empresa quer o quê? Lucro. Empresa quer lucro, quer faturar. Então tem que se tomar muito cuidado com essas decisões, porque hoje no Brasil risperidona é o top de medicação assim para ser utilizado, e Ritalina. Risperidona e Ritalina, taca lá o médico, médico, tá? E onde ele age? Ele age no sistema nervoso central. Ele vai regular o... É basicamente para isso. Não é tratamento para o autismo. Ele ajuda no tratamento. Falar isso. É isso. Na verdade, ele seria um fitoterápico, uma forma terapêutica de acalmar essa criança através do medicamento para que ela não tenha uma crise. Tratamento para autismo no mundo, tá? Questão mundial. Terapias baseadas em ABA. Tá. Análise do comportamento aplicada. A ABA é uma ciência... A ABA é uma ciência que vai trabalhar através da terapia e ali ajudar aquela criança a ter qualidade de vida. Ter menos crise, ou ela mesma, de alguma forma, ou a família... Adaptar essa criança socialmente da melhor maneira possível. Para que ela evitar os gatilhos, ou descobrir quais são os gatilhos e trabalhar os antecedentes daquilo. Ou seja, antes para não acontecer. Ter reforçadores para que quando acontecer essa criança a percepção que ali na frente tem algo que vai gerar nela esse gatilho, tira ela de cena. Mas assim, para os casos mais... Esse é o ABA. Esse é o ABA. Análise do comportamento aplicado. Medicamento hoje... Mas assim, é bem bom deixar claro, né? Porque o pessoal... Existem outros, né? O pessoal dessa... Não, o pessoal dessa área aí são bem sistemáticos e assim, tem que tomar muito cuidado que assim, isso é uma maneira bem rasa de se falar. Estamos falando aqui. É bem raso, tá? Até pessoal, não tem tempo, ninguém se doa aí, né? É isso aí. É bem simplificado. É bem hoje raso. Tem a ABA aí, quais são os dois? O TCC. Oh, meu Deus. Fugiu agora a terminologia. Não tem um que é melhor que o outro. Cada um tem o ABA tem mais evidência científica. O TCC ele vem se validando aí, alguns psicólogos e terapeutas utilizam. TCC, fugiu da cabeça agora o significado de TCC. Mas se voltar, você faz, a gente... Tem um pessoal da produção aí, pode pesquisar pra gente. Tá? Então, assim, essas são duas linhas que estão se validando, ela pode ser utilizada, mas o que tem validação, reconhecimento e o que dá resultado, e é o que eu busco trabalhar, muitas vezes, né? A gente não consegue dizer que é um tratamento ABA por conta de questão de carga horária, às vezes a família não consegue pagar e a gente não consegue dar conta, então a gente não pode falar assim, não, é um tratamento ABA. Não, é baseado, a gente se esforça para oferecer o melhor possível ali, mas ele só vai ter validação verdadeira, a gente sempre, o terapeuta, o profissional, ele tem que deixar claro, assim, se não cumpre ao mínimo 20 horas de terapia semanal não tem validação científica. Tem resultado? Tem, mas não tem validação científica, tá? Como um profissional se forma hoje? Eu quero me formar, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ser um terapeuta. Então, qual é o caminho de formação? Primeiro passo o caminho mais rápido é através da formação pedagógica, né? Se forma em pedagogia e já vai fazendo umas pós-graduações mais rápidas. Só que no seu caso, neuropsicopedagogia. Psicopedagogia. Isso mesmo. E alguns cursos especializados, né, nessas clínicas, né? Eu tenho uma formação do Luna ABA e uma formação da Academia do Autismo e uma formação da Carla Tchepp também, que é mais focada para neurociência, que são cursos de especialização que me ajudam na didática, na dinâmica lá, e que são técnicas específicas, é uma visão bem específica lá da aplicação, mas isso é algo muito técnico, se entrar talvez fique bastante chato. Voltando aqui para a questão dos medicamentos. Então, o medicamento, na verdade, ele é um autorregulador, é para
ele vai funcionar no aspecto, vou falar grosseiramente, simplificando, lógico, de calmante. Exatamente. É um atenuante para que aquela criança possa estar regulada para ser tratada. Para receber o tratamento adequado e etc. E conseguir ter condições mínimas de concentração, porque assim... Para passar pelo tratamento. Teve um caso, né, que a gente tinha muita dificuldade que o paciente ficasse alguns segundos sentados. Alguns segundos, ela não tinha condição de sentar. E aí, assim, como que ele vai frequentar uma sala de aula? Como ele vai no banco receber o benefício dele? Como que ele vai no mercado esperar numa fila? Se ele não fica 10, 15 segundos sentados. Então, nós temos um treinamento específico para que a gente consiga melhorar o nível de concentração, o nível de atenção, e que essa pessoa, essa criança, consiga ficar o máximo de tempo focada na função de sentar e de se distrair com alguma coisa, com algum objeto de estudo ou algum brinquedo, para que futuramente ela tenha condições de fazer o que nós fazemos normalmente. E a medicação, sendo assim, eu sou a favor ou contra a medicação? Você é a favor ou contra? A favor e contra. Me explica. Eu sou a favor nos casos em que realmente há uma confiança no médico, o médico realmente ele tem muita consciência do que ele está fazendo, já tentou-se de tudo a nível de terapia e de reforçadores para que aquela criança consiga aumentar o seu nível de concentração. E aí, agora é medicamento, porque senão essa criança não vai ter vida, não vai ter qualidade de vida nenhuma. E em casos extremos de auto e heterolesivo, aquela pessoa ela realmente está causando risco à vida de outra pessoa ou contra a própria vida. Ou de outro. Então, assim, algo extremamente delicado, por quê? É uma droga, é um ciclo que se fecha, aquela droga o corpo vai se acostumar e depois vai se fazer o quê? Vai dar o quê para essa pessoa adulta? São ciclos, isso as clínicas médicas elas não falam, as clínicas médicas não, os laboratórios médicos não falam, o remédio pode fazer efeito ou não. E depois que a risperidona e a ritalina não der mais jeito, vai dar o quê? Vamos pro canabidiol, é natural, é legal, não vai prejudicar. E quando o canabidiol parar de ter efeito? O que a gente vai fazer com essa criança? Então, é algo muito delicado que tem que ser levado extremamente a sério para poder ser oferecido para uma criança. Porque nós temos tanta terapia, tanta coisa boa e tranquila e fácil que a própria família pode implementar, né? Uma das coisas que é legal falar é que as famílias têm muito preconceito contra a PECs ou com a comunicação alternativa. E comunicação alternativa é desde Libras, a PECs são trabalhos... Para o autista? Também, pode ser. Eu não sabia. É um pouco mais difícil, né? Depende do nível de interação social, mas ele pode ser utilizado também para comunicação, porque se ele não é verbal... E nem todo autista ele vai ser surdo e normalmente não é. Ele simplesmente não gosta de falar porque o falar para ele não tem função social. Assim, não é porque ele é surdo, ele é mudo, não. Muitas vezes não. Não, a maioria das vezes não. Se faz uma investigação do aparelho auditivo, faz normal. O BERA, faz a ausculta lá e se percebe que o aparelho auditivo e também o da fala é extremamente funcional, só que para o autista não tem necessidade. E de verdade, assim, no mundo de hoje, falar também não tem muito sentido, porque a gente não consegue se comunicar no olhar. Sim, com a mão, né? Com a mão, assim, se eu falar... Às vezes, então ele acaba utilizando desse recurso. Ele acaba utilizando esse recurso, então, como que eu posso estimular a fala de um autista? Porque a professor não aguenta, né? A gente sempre quer tentar ensinar alguma coisa. Estimulando. Como que eu posso estimular? Desde bebê, tudo que eu oferecer para aquela criança, eu aponto. Então, você quer água? Pega a mãozinha da criança e aponta. Água! Você quer a água? Água! Tenta emitir, de acordo com a idade cronológica dele, descobrir o que ela já pode emitir de comunicação, o ou pelo menos o dar uma olhada, ou não, eu percebi que meu filho ele só quer água, eu sei que está na hora dele beber água, passaram-se 5 horas, ele não bebeu, eu vou lá e dou.
não vai ter estímulo da fala. Então, tem que se estabelecer alguma comunicação. Desde pequeno? Desde bebê. Desde bebê. Isso é por isso que o diagnóstico precoce é extremamente importante. Extremamente importante, necessário. Então, assim, não ignorar, né, Felipe? Não, jamais. O pai, a mãe, a família, não ignorar, investigar, não ter receio, né? Não ficar com... Porque, assim, é pelo bem-estar realmente da criança. Quanto mais precoce, estimular a falar, estimular a fala, né? Então, assim, antes da gente já encaminhar para o final dessa conversa muito gostosa, não imaginei que eu me senti tão à vontade assim, né? Você é fera. Eu quero deixar... Quando você falou do TT, é aquele de Denver? DTT são níveis de terapia, são estilos de intervenção que se pode ter, né? DTT é por tentativa discreta, que é algo mais estruturado, que o terapeuta vai simplesmente organizar o ambiente para que a criança execute funções, assim, a grosso modo. Tá. E o naturalístico, Denver, é algo mais baseado no interesse da criança, né? Ele sempre fica... Você percebe qual que é o interesse dela, para onde o que ela busca. E aí você trabalha através daquilo. Você vai desenvolver habilidades, as principais delas, através daquilo ali, né? Isso é parte terapêutica. Aí, mas só que voltando assim pro que o senhor tinha falado na questão de buscar o diagnóstico precoce e não ter preconceito, por quê? O que é inevitável na vida de qualquer ser humano? O que vai acontecer com todo mundo? Que é inevitável, que nenhum de nós aqui vai escapar. A morte. A morte. Então é inevitável que um pai de um autista morra, a mãe de um autista morra, os tios, os avós. E aí deixar essa criança o mais independente possível. Assim, você... Ser humano, né? Aí você, assim, você tem os seus filhos, eu tenho os meus, mas você acredita que no mundo há pessoas que vão cuidar melhor dos nossos filhos do que nós mesmos? Eu acredito que não. Não existe. Por mais que a pessoa se dedique muito, mas nunca vai ser o filho dela. Só quem é pai sabe o sentimento talvez que é. Um avô, uma avó, né? Mas não cuida do mesmo jeito. Mas não vai. Diferente, né? Não vai. Não vai deixar mais largar, vai ter... Você vai me arrumar briga com um monte de vô e vó aí, hein? Mas vai ter mais tolerância, com a alimentação, com o autocuidado. Vai ser mais bonzinho que o pai e a mãe, vai ser menos chato. Vai ser pai e a mãe com açúcar, o que não é bom pro autista. Por quê? Entendi. Os autocuidados. Mas se ele não escovou o dente hoje, eu não vou deixar amanhã, mas para um autista, não escovar o dente um dia, pode ser que aquilo vire um ciclo que nunca mais se interrompa. Perfeito. Então, assim, a morte é inevitável. E quanto mais cedo a gente conseguir aproveitar, porque a gente trabalha muito por janela de aprendizagem, né? Então, do 0 aos 2 anos é a grande janela de aprendizagem. A criança é uma super esponja, aprende de tudo. Dos 2 ao 4, ela vai ter podas neurais ali que vão... Poda neural basicamente é neurônio que o cérebro vai deletar, vai jogar fora e vai falar que aquela informação não presta. Com de 7 a 8 anos, ela vai ter a segunda grande poda neural e depois, assim, ano após ano, aquilo que é interessante para o meu corpo, para a minha vida, eu mantenho e aquilo que é desinteressante, eu jogo fora. Aí que surgem as manhas, as birras, é o jeitinho dele. Então, assim, quanto mais cedo e quanto mais neurônios ativos na mente da criança se tem, melhor é a absorção das aprendizagens e melhor qualidade de vida essa criança vai ter ao longo de todo o período em que ela viver, né? Porque o nosso grande desafio como terapeuta... Você falou assim, para mim, é o carro-chefe. Eu acho que a maior preocupação de todo pai, de toda mãe, independente se o filho tenha autismo, síndrome de Down ou qualquer outra, né, questão de saúde, porque às vezes é física, né, ou neurológica, é saber que a gente vai partir e vai deixar o nosso filho bem, ou a filha bem, né? E acho que isso é muito importante, né, para um pai, para uma mãe, entender, né, a importância de um diagnóstico precoce, a importância de buscar ajuda. Porque eu sei que às vezes a gente vê um pai e uma mãe que fala: meu Deus, quando eu morrer, o que vai ser do meu filho? Às vezes um pai e uma mãe que está já com muita idade e às vezes está com 80 anos, tem um filho com 50 e está ali com 80 cuidando do filho de 50, que deveria ser o filho de 50 cuidando do pai ou da mãe mesmo. De 80, né?
Então, assim, é muito importante isso que você falou, Felipe, de nós termos essa consciência, né, de buscarmos todo o processo terapêutico, não desistir, não abrir mão do bem-estar, né, não ter vergonha de buscar ajuda, não ter vergonha de se expor. E eu acredito, eu queria que você pode me falar sobre isso, tem alguma experiência para me falar sobre isso, que não deva ser fácil para um pai de autista num grau elevado, porque é cuidado 24 horas por dia, Felipe, ou não? Assim, até me emociono tomar água para não chorar. Porque a vida deles é dura. Não tem um momento de alívio de tensão. Não tem. É estresse, é cansaço, é correria o tempo todo. A pessoa não dorme, a pessoa não descansa, não tem tempo, não tem espaço para nada, né? E hoje há um boom assim, empresarial para as clínicas de crianças autistas até 14, 15, 16 anos. E depois a gente basicamente não tem mais assistência. Então fica uma dica aí para empresários que há um mercado que não está sendo explorado e não existem clínicas competentes e boas. Hoje eu não tenho local para indicar o tratamento de um adulto autista, a não ser o Grupo Método no Brasil, assim que eu sei que vai ter qualidade. Eu desconheço. Se tiver, o pessoal marca aí, indica, fala, para quem tem mais de 18 anos, vai nessa clínica aqui que é boa, tal. Por quê? Dos 5 que eu indiquei, 4 só trabalham com crianças. Um trabalha com todos os públicos, mas só que é extremamente caro. Uma avaliação no Grupo Método, ela custa até R$80 mil. Uau! Não é para qualquer pessoa. Né? Não é para qualquer pessoa. E imagina uma pessoa que não teve tratamento... Hoje tem adultos em casa de repouso, talvez para idoso, uma casa de idoso normal, que tem autismo, estão lá... Uso típico, pode ser? Uso típico em vez de normal? É uso típico, né? Isso, vamos lá. Me recorda o que eu falei? Eu falei Falou de uso normal. Não. O que eu quis dizer foi uma casa de repouso normal. Isso, de uso típico. Uma casa de repouso de uso típico? Isso, ela é mais funcional, assim. Uma casa é mais bonito de é mais dizer. Gourmet. É mais gourmet, exatamente. Então, hoje uma casa de repouso, né, para idoso de uso típico. Isso. Muitas vezes vai receber não necessariamente um idoso, mas um homem acima de 18 anos ou uma mulher acima de 18 anos, que na verdade tem autismo, e às vezes é colocado nessa casa, né, para ser cuidado, mas na verdade ele não vai receber o cuidado adequado. Não vai receber. Não estou dizendo da casa, não vai, mas vai ficar amarrado em casa. A parte terapêutica... Ninguém recebe. Não vai ter. Não vai ter. Ó, eu tenho 1,69 m de altura. O senhor tem quanto de altura? 1,80 m. 1,80 m. Eu sou terapeuta e imaginamos que um adulto do seu tamanho, de 1,80 m, vai para uma clínica onde tem um terapeuta de 1,69 m. Quais as condições e chances mínimas que eu tenho de te conter sem te machucar? Ambos vão se machucar, né? É delicado. Então essa pessoa vai viver contida, amarrada. O cenário é esse. É bem cruel, né? É bem cruel e assim... Mas necessário? Uau. É o que a família pode fazer. O que a família pode fazer? Colocar um quarto todo acolchoado e deixar lá para que essa criança, que esse adulto não se machuque. O cenário para os adultos autistas severos, com um grau de severidade de alto e heterolesivo, é triste. Existe demais. Caso hoje, Felipe, de clínicas para internação de criança com espectro autista com grau elevado, ou os pais... Enquanto é criança fica tudo bem. Fica tudo com o pai, com o fica pai e a mãe. Porque é fácil de segurar. Se uma criança de 10 anos, eu pego no colo, abraço e tá tudo certo. Eu numa clínica uma vez, uma criança de 10 anos, um pouco alta já, ela teve um disruptivo, né, que ela desorganizou ali. Fala uma crise, né? Ela teve uma crise, ela desorganizou e ela querendo abrir a porta, querendo fugir, escapou um soco na minha cara. Eu quase apaguei, só deu tempo de baixar a porta e gritar, ajuda. Assim, e não esperava, assim, tinha um vínculo bom, mas algo aconteceu
depois descobriu-se, né, o antecedente que ele queria apagar a luz estava incomodando os olhos dele porque ele estava com sono, mas assim, demoramos 6 atendimentos para descobrir o antecedente, para perceber o murro que eu tomei e quase apaguei. Com uma criança de 10 anos. Qualquer coisa pode gerar na criança essa disfunção? Uma cor de camisa, o relógio, como você falou. É muito pro pai e a mãe aleatório. ficar atento, porque às vezes a criança, ela vê uma coisa, ela fica irritada, e a pessoa fala, alguma coisa aconteceu, porque ela se irrita com isso. Normalmente, assim, excesso de luz, barulho, são os carros-chefe, assim, da desorganização da... Iluminação e barulho. E barulho. E como é muito fácil... Porque elas têm hipersensibilidade, às vezes. Isso, exatamente. Ouvido, auditivo ou visual. É isso aí. Exatamente. Então, assim, fica um alerta para os empresários que, pensa aí em abrir clínicas de qualidade. Que vai realmente... Que vai atender de verdade. Com dignidade, né? Porque, assim... Terapêutica. Isso é inclusão, né, Felipe? Poder, de alguma forma, gerar para essa pessoa o bem-estar. Quer mexer em mais um assunto polêmico? Por favor. Pode? Pode. A inclusão no Brasil, ela é triste e cruel, tanto para as pessoas socialmente e principalmente para as crianças. Vamos pegar os autistas, principalmente para as crianças autistas, porque ela se baseia no direito legal do direito da criança. Então, a criança autista, ela tem o direito e o governo tem e os familiares têm o dever de deixar essa criança na escola. Isso é o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Tem o direito e o governo tem o dever. Só que assim, o direito daquela criança de frequentar a escola não significa que ela dá conta de ficar 4, 5 horas na escola. Entendi. Aí fica professor, aluno, pais, todo mundo desesperado porque a criança tem o direito, mas ela não dá conta. Não é bom para ela. Não, faz mal. Então, os Estados Unidos percebeu isso já e existem escolas que muito sério você isso. Já tem a sala de AE, um prédio como se fosse o AE aqui no Brasil, que deixa o prédio lá pronto. A criança ficou 15, 20 minutos na sala de aula com os colegas dela, viu que vai desorganizar, fica lá na salinha dela, 15, 20 minutos, vira processo terapêutico, vamos tentar aumentar o tempo que essa criança fica na escola, mas isso, em convívio social. De Brasil, Felipe, eu acredito que talvez nem a rede não pública, a privada, nem a rede privada, eu acredito que tenha uma capacidade para isso. Aí a gente... Pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Você sabe que essa... aqui na igreja nós fizemos aquela palestra que você trouxe, foi maravilhosa para todos nós, né? A gente vai repetir essa segunda dose aí em breve, né? Sim. Estamos organizando aí para março. Tá sabendo agora, ao vivo. Legal. A gente tá organizando tudo isso, porque a gente, como igreja... nós descobrimos, alguns pais me procuraram e foram 7, 8 casos na igreja de pessoas que me procuraram. Olha, meu filho tem um diagnóstico já, foi diagnosticado e que nós não sabíamos. E eu tenho orientado a igreja. Por quê? Às vezes pode ocorrer da criança se desorganizar no momento do culto, barulho, ela está fora do ambiente dela, do habitat dela. Então ela tem uma crise, ela chora, ela pode... E a igreja também se preparar para acolher essa criança é a família. Para que a família não se sinta constrangida, para que isso não seja um motivo para que essa família não venha para a igreja, né? Então eu acredito que tenham muitas pessoas hoje que estão nessa situação. Eu não vou para a igreja, aí eu não congrego, mas assim, eu sei que é difícil, mas eu queria falar para as igrejas, né? Para as lideranças, para os pastores, a importância de nós nos estruturarmos, porque a igreja sempre foi um braço da sociedade. Sim. Sempre foi um braço do município, do estado. E eu creio que o mais forte. E com certeza, né? E o que nós, como o Instituto Levi hoje, e eu sei que outros tantos que talvez a gente nem conheça, né? Que já existem, que estão fazendo esse trabalho. Então, eu acho que a gente tem que se unir. Eu queria, Felipe, que você fizesse suas considerações finais, de repente algo que eu não te perguntei, algo que... Não sei quanto tempo nós estamos aí, Gabi. 1h11, olha aí. Poxa, que delícia. Passou que eu nem vi, né? Sério? 1h11. Então, eu queria que você desse as suas considerações finais,
de repente um conselho que você dá para um pai, ou uma palavra de incentivo, de motivação. Vou deixar com você aí. Assim, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar para os pais que não tem diagnóstico ainda enterra logo o filho ideal e vai cuidar do teu filho. Esse é o primeiro conselho direto, é o mais sincero que eu posso ser com você, para que não se perca tempo e se ganhe qualidade de vida. Esse é o... Para que essa criança possa se desenvolver. Voar. Ela precisa voar, e a maioria deles tem a dignidade que ela merece. E a maioria deles tem muito potencial para viver muito bem, porque as funções básicas elas podem ser muito bem desenvolvidas. Para os pais que já têm uma criança com diagnóstico, independente da idade, procure terapias baseadas em ABA. Tá na dúvida do que fazer? Não faz. Gerou dúvida? Teve suspeita com o terapeuta? Não sei se o presidente... tá ali. Eu não tinha visto. Desculpa te cortar, pode falar. Gerou suspeita? Não faz. Te prometeram milagres? Não faz. Te prometeram datas? Não faz. Busquem pessoas qualificadas que vão te ajudar com dados científicos e principalmente muito amor. Quem que você tem que ficar atento? Quem já começa falando com você de formar vínculos. A pessoa começou falando com você, vamos formar vínculos, super ok. Vai para cima. E para a sociedade, e principalmente para as igrejas, sobre a inclusão. A inclusão legítima e verdadeira não é a igreja que vai abrir um espaço para receber uma criança autista. É a igreja e são as pessoas que vão compreender que, para que a família que precisa frequentar a igreja, que quer adorar ao Senhor, ou que quer frequentar espaços públicos, possa ter uma rede de apoio tão forte para que, se for necessário, nós fomos ficar lá 40, 50 minutos, 1 hora dentro da casa daquela família, brincando com a criança. Não significa que eu vou lá fazer terapia, mas ter um mínimo de vínculo com aquela criança para que essa família possa ir no mercado em paz, sem correria, para que essa criança possa cultuar no domingo, não sei qual que é o outro horário de domingo, culto aqui. Quarta, né? Aqui é quarta. Então, assim, que ela possa cultuar na quarta-feira ao Senhor, e que as pessoas tenham disposição de estar ali para que tenha uma rede de apoio para que essa pessoa não se afunde na depressão, não se afunde no desespero, porque a maioria dos casos são mães solteiras e isso é extremamente triste. E se uma mãe solteira abandona um filho, ela é crucificada, mas se um pai abandona uma família, a sociedade se acostumou. Aceita muito fácil. Então, são essas as principais direções aí que eu acredito que ajudariam as crianças autistas e a sociedade também a se tornar um mundo mais adequado, melhor. Felipe, olha, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo gostoso. A hora passou que a gente nem viu. Tem um presente para você. Que legal. Que nós sempre damos para quem nos visita aqui, esse presente que é personalizado do nosso debate-papo para você. Posso abrir? Pode. Muito obrigado, viu, pela camisa. Estou usando, gostei, delícia de camisa. Olha que legal. Isso aí é para os dias de sol. Dos nossos patrocinadores, queria aproveitar para agradecer aí a Petra, construtora, WSNet, Habibs, que são os nossos parceiros que têm nos auxiliado muito aí. E aí tem uma caneca para você. Ainda bem que eu não precisei pedir essa. Não, tem a sua novinha. Tem a sua aí novinha para você poder tomar o seu café da manhã e lembrar desse bate-papo que a gente teve. Gente, esse foi o bate-papo de hoje com Felipe, que eu tenho certeza que fez muito bem para todos nós, independente se você tem ou não alguém na sua família que é autista. Acima de tudo, nós estamos aqui para poder ser luz no mundo, né? Sal na terra e luz no mundo. E precisamos adquirir conhecimento para ajudar as pessoas. Então, Felipe, minha gratidão e até o nosso próximo debate-papo. Olhando para lá, Felipe, só o tchauzinho. Até lá.